Estamos começando o quarto lançamento do Museu das Memórias Impossíveis, quando um livro se torna álbum de família. Bem-vindo a Chute. Esperamos que a Jennifer consiga chegar a tempo. Antes de começar, vou dar alguns avisos. Esse evento está sendo gravado, depois vai para o YouTube, então quem continua aqui está dando a sua autorização de uso de imagem. Vai ser disponibilizados certificados no site do Simpla, para quem quiser. E depois, daqui a pouco, alguém vai botar um formulário de interesse de público aqui no chat. Se alguém quiser preencher, a gente agradece. Vamos começar. Nádia, poderia passar o teaser do museu, por favor? Sim, já vou passar. Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia, foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imaginem que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui", mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos.
O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Obrigada, Nádia. Vou passar a palavra para a Vanessa. Bom dia, pessoal. Então, quem escreve a nossa história? Em 2015, o fotógrafo antropólogo Luiz Eduardo Robson Achuti recebeu uma mensagem enigmática em sua rede social. Você tem a minha história. A mensagem havia sido enviada por uma jovem de 20 anos, até então desconhecida. A interpelação intempestiva ficou em suspenso, mas insistiu, retornando de tempos em tempos como nossas lembranças. A jovem persistente, Jennifer, foi retratada por Achuti com 1 ano de idade no colo de seus pais, enquanto ele fotografava a primeira experiência de coleta seletiva de material reciclado do Brasil. As fotos eram parte do trabalho de sua dissertação de mestrado, que teve lugar na Vila Dick, em Porto Alegre. Para Jennifer e seus familiares, os retratos que compõem o livro, oriundo da dissertação de Achuti, transformaram-se em fotos de família. As fotografias digitais eram um futuro nada previsível. Não chegara a época dos celulares com câmeras e dos selfies em número infinito. Ser fotografado ou revelar uma foto era um luxo, ainda mais onde o lixo tinha por objetivo transformar-se em renda, e por que não, em memória. Jennifer buscou Achuti mais de 2 décadas depois, atualizando um encontro, uma história, uma memória, uma narrativa. Ou fotoetnografia, conceito cunhado pelo fotógrafo quando da elaboração deste trabalho, em que a imagem compõe a narrativa. Muitas histórias e memórias foram lembradas posteriormente ao encontro virtual. Histórias individuais e coletivas que se entrecruzam e que se presentificaram neste trabalho. Memórias que contam muitas vidas, do jovem fotógrafo, de um bebê, de um pai, de uma mãe, de trabalhadores, de uma comunidade, de uma cidade, de um país. O Museu das Memórias Impossíveis, fazendo jus ao seu caráter de intervenção, acompanhou o reencontro de Achuti com Jennifer em 2019, razão dessa exposição. Esse reencontro não se deu apenas entre os dois, mas com muitos outros que fizeram e começaram a compor outras narrativas e memórias. Jennifer revelou com seu ato que também tinha história de Achuti, assim como ela supunha que ele tinha dela. E com essa exposição, você soma-se a nós, podendo então contá-la. Conhecemos Achuti no Museu das Memórias Impossíveis. Estávamos trabalhando em cima da sua narrativa visual da Vila Dick, das fotografias que ele tirara há mais de 20 anos. Não sabíamos ainda como trabalharíamos com suas fotografias, com sua narrativa etnográfica através delas, nem como abordaríamos o seu conceito inovador de fotoetnografia. Sabíamos que faríamos um trabalho a partir da sua pesquisa na Vila Dick, mas ainda não sabíamos como. Achuti sempre foi muito generoso com o museu. Com simplicidade, sem desconfiança, nos encontrou por meses para conversarmos, para descobrirmos juntos como montar sua coleção no nosso museu. Munido de centenas de fotografias, de seus negativos, de seus livros, chegava com suas caixas e pastas aos nossos encontros. Nos entregava os originais para digitalizarmos sem nunca questionar sobre o destino do material. Nos comovia tamanha confiança, mas aumentava ainda mais a nossa responsabilidade de estarmos aptos a receber esse tesouro de imagens, alguma delas nunca publicadas. Recebemos, escaneamos, lhe devolvemos todo o material impresso, mas também o digitalizado. Essa seria a restituição do museu a ele.
Mas o que fazer com todo esse material? Como fazer a curadoria dessas fotografias? Que outra narrativa faríamos com elas? Foi então que a Chute nos contou de Jennifer. A moça tinha sido fotografada por a Chute quando era um bebê de colo e ainda morava com seus pais na Vila Dick. Muitos familiares de Jennifer tinham sido trabalhadores da recicladora, e a dissertação de Chute para Jennifer era uma espécie de álbum de família. Um álbum de família que nunca tivera na infância. As fotos que a Chute presenteava às trabalhadoras eram as fotos que aquelas pessoas tinham. Eram únicas, eram verdadeiros tesouros. Eram as suas histórias, eram o suporte das suas memórias. A Chute narrou a Vila Dick através de suas fotografias, contou uma história com suas fotos, registrou um marco histórico na cidade de Porto Alegre. O que ele não sabia é que ele também estava contando uma história particular, a história de uma família, e que sua dissertação era o álbum de infância de Jennifer. O seu trabalho acadêmico atingira uma outra dimensão que muito ultrapassou a universidade. Afetou de maneira sensível a vivência e a experiência das trabalhadoras, que por muitos anos ainda continuaram a sentir a ressonância de seu trabalho, também sentida por Jennifer. Não tínhamos mais dúvidas por onde seguiríamos. Passados 4 anos da primeira mensagem de Jennifer, a Chute, através da intervenção do museu, marcou um encontro com a moça e sua família. O museu foi junto para registrar. Agora eu peço para a Nádia passar o teaser do encontro, por favor. Resolvi um dia pesquisar no Google o sobrenome da família. Sim. E apareceu a foto da avó. E aí nisso eu lembrei, assim, eu acho que existe um livro contando a história. E aparece foto da avó, do vô, dos meus tios. Um livro contando a história. E aparece foto da avó, do vô, dos meus tios, meu pai e minha mãe. Que naquela época as pessoas não tiravam foto assim, era caro tirar foto. Quando eu fiz o meu trabalho, que resultou no mestrado nesse livro, ela tinha, eu não sabia, óbvio, não conhecia, ela era bebê de colo. Aí, uns 3 anos atrás, ela fez contato comigo e disse, eu apareço, minha família, apareço no teu trabalho, tu tem lá um pedaço da minha história, eu queria um livro. A Chute trouxe as fotos para dar para vocês e a gente resolveu filmar esse encontro porque a gente achou muito bonito isso de 25 anos depois, né, alguém aparecer. Mas isso que tu fala, né? Porque a maneira como tu conta a história de um livro, a família olhar o livro, parece um álbum de família, Parece. né? Foram 500 exemplares, e como a questão da coleta seletiva era uma coisa iniciou no Porto Alegre, na Prefeitura do Olívio, ali na DIC. O pessoal vinha do interior, maioria lá de fora, para morar aqui, e não tinha opção de trabalho muitas vezes. E ali tinha o lixão, que é aquele lixão que tem ali. Aí o que a pessoa fazia? Atravessava um valo que tem até hoje lá, atravessava o valo, tinha aquela fazenda que hoje está abandonada, é uma fazenda de arroz. Então eles faziam aquele trilho no meio da fazenda de arroz ali para barrar água, para segurar os diquezinhos pequenos para segurar água. E daí então o pessoal atravessava, fazia uns barquinhos de isopor, ou atravessava a pé o valo que tinha ali, atravessava toda a fazenda de arroz para trabalhar no lixão, para reciclar material no lixão. E daí o que aconteceu? Às vezes estava trabalhando, vinha os caminhões e era uma guerra para catar, que era sobrevivência, né, na verdade. Então o material melhor, todo mundo queria o melhor material. Conforme o caminhão estava carregando, já estavam catando, já tinham subindo, os tratores, e morreu muita gente assim, lá no lixão de Porto Alegre. Morreu como? Morreu porque o trator está trabalhando, está empurrando o lixo, eles têm que trabalhar, e às vezes a pessoa estava embaixo e não via, quando via o lixo por cima, e aí, aconteceu muito acidente assim na época, isso naquela época atrás. E aí a prefeitura, alguém entrou e proibiu a coleta lá. E o pessoal vivia daquilo. Aí por isso que foi criado o galpão. Eu sei que eu olhei assim, tinha 2 homens e tal, e digo, fazendo a barba. Essa é a sequência que eu fiz na época. É esse aqui, né? É, o galo fino.
Eu chamei na época... Tem uma história dele. Eu botei num congresso. Vieram na igreja e convidaram ele para ir. Aí levaram ele para a igreja e acabaram consumindo com ele. Perderam, né, ele. Olha aqui, no vou mostrar centro pra ali. mostrar pro pai. Aí levaram ele, eu acho que ele se perdeu lá e acabou, saiu fora saiu fora da igreja e acabou ficando perdido na rua e os parentes procurando, o filho procurando. Aí foram descobrir depois de uns 2, 3 meses que ele tinha morrido. Sabe que eu... Ele morreu sem voltar para casa, então? Sem voltar para casa, morreu na rua. Morreu na rua. Sim, os caras levaram ele. Encontraram ele enterrado como indigente. Essa aqui, essa é o casal. Eu acho que é a mais essa aqui, ó. Essa é essa? É. Aí, vô, que legal. E acabou tendo duas, ó. Dá para o senhor distribuir, ó. Esse era o filho da Rose, ó. O Fabrício, eu acho, Deve estar um cara... Deve estar grande e forte, ó. Se eu tinha um ano... Não, eu acho que o Paulinho acho que tá preso, né? Paulinho mataram. Mataram o Paulinho. Esse aqui? Não, esse eu acho O que nasceu? O que nasceu. É. Porque ele era a mesma idade que eu, né, tio? E a Rose estava grávida. E a Dick lá, na verdade, era uma vila que para poder chegar próximo a outra vila, tinha toda uma fazenda até que seria Nazaré. Aqui não, aqui eles largaram nós no meio de uma vila aqui, uma vila lá, uma vila ali. Aí quando a gente veio pra cá, começou a morrer gente assim, tipo, 1, 2 por dia. A gente não entra em depressão porque o pobre não tem tempo pra isso, né? Mas do me tirar de lá pra cá... Foi pesado, é cruel. Cruel, tu não tem vontade nem de sair dentro de casa, não tem vontade de nada. Mal tirava as coisas, eu já tinha o tava carro, pra mim poder tirar o carro, praticamente a máquina tinha derrubado a metade da casa e o carro tava na garagem ainda. Puxar de carinho. Escolher na porta da casa da tia Norma. Aí depois um dia da irmã Cristina veio da igreja lá e ficou encantada. Uma igrejinha pequenininha, ficou encantada o jeito da mãe e a tia Norma escolher. Aí depois a tia Alma também começou. Aí se juntaram as três. A Leni, a Marli, a Nega Rose, a tia Alma, a Ilma, a Maria e a Olívia. Só a televisão e esse gato que não é do lixo, né? Isso é tudo do lixo. Ela andava pra tudo que lugar. Largava ela, caminhava pra todo lugar. Né? Tiraram ela, o filho dela tirou da casa dela, vendeu a casa e ela faleceu um mês depois. O Pedrinho e o Nego. E ele é quem? Eles trabalhavam no galpão, os dois. Trabalhadores do galpão. Trabalhadores do galpão. Depois ele foi preso. Daí ele foi morto, disse que foi morto, eu não sabia. Onde é que a gente põe as cadeiras? Gente, antes de vocês saírem... Vamos fazer uma foto do grupo também. Faz uma coisa, a gente não se apresentou direito, né? Obrigada, Nádia. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Axute. Por favor, Axute. Tá mudo, Axute. Agora deu. Bom dia, queria agradecer a presença de todos. Teria vários vieses para eu começar, mas só para reforçar essa história que pode parecer uma coincidência, mas não é uma coincidência, não, que nem diz o Boris Kosoy, que ficou meu amigo, coincidências não existem. Um belo dia, eu não me lembro se foi por telefone, por e-mail, uma moça lá me ligou ou falou comigo, perguntando, tu fez um trabalho da faculdade e tal, na Vila Dick, eu morava lá, eu estou no teu livro e tal.
mas tu não tem mais fotos, não tem um livro, eu queria ter, porque isso aí são meus parentes todos que estão ali. Para quem não sabe, a Vila Dique, na parte, eu acho que mais na parte que começa a questão da experiência da separação de lixo e tal, naquela época, muitos ali, e sobretudo as mulheres ali que trabalhavam no lixo, com o lixo, elas eram parentes, todas Fischer, que vinham, uma chamava, a família chamava a outra, vinham da mesma região do Rio Grande do Sul, que eu não lembro mais. E, enfim, depois cresceu e tal, hoje o quadro é outro, mas então eram todos parentes, né? E eu disse, tudo empacotado, eu tinha que procurar minhas coisas. Aí eu disse para ela, não, deixa, eu vou procurar e tal, tal. Aí negligenciei um bom tempo. Foi uma pena e tal, até coincidiu mais ou menos que eu pensei, puxa, eu estou devendo uma resposta. No meio caminho eu pensei até, quem sabe, já que eu vou ter contato, podia tentar pedir para alguém me ajudar a fazer um vídeo, igualzinho a esse aí, eu imaginava uma coisa assim, essa linha, né? Aliás, parênteses, eu sempre valorizei, ou há muitos anos eu valorizo essa coisa do antes e depois. Eu não vou contar, mas eu tive em Cuba em 96 também, que é quando eu defendi essa tese, e depois eu voltei em 16. Eu voltei com um monte de foto na bolsa, parava as pessoas na rua para me ajudar a encontrar o local da foto que eu tinha feito, que eu não me lembrava. Por quê? Porque eu queria justo essa questão do tempo forçar dentro da imagem, né? Como, por exemplo, vocês viram no filme, tem um adulto, jovem, eram irmãos, né? Uma menina e um menino. Cada vez que eu encontrava eles, meninos, na Vila Dique, eu fazia uma foto. Aí, na outra vez, eu chamava, fazia outra foto e dava a foto de presente da vez anterior. E assim eu fiz umas 3 vezes, né? Então, eles estavam adolescentes, eles estavam dando aqueles tirão dentro da foto, com a foto. E depois, agora, em 19, eu tive a oportunidade de adultos fazer a foto dos dois juntos, como sempre, com a pequena na mão e tal. Então, essa questão da volta, né? Eu pensei, se eu aproveitasse, ela me ajudasse a fazer um vídeo para contar um pouco como é que era, como é que foi. Nisso, o museu, que eu nem sabia que existia, né? Que estava começando a existir, o Museu das Memórias Impossíveis, me contatou, disse, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, porque a gente tem um museu assim, assado, virtual, o primeiro com museografia do Brasil e tal. Primeiro do Brasil com museografia, e a gente queria, a gente escolhe trabalhos para pensar esse trabalho e guarda no museu. Guarda no bom sentido, né? Guardar dando acesso a quem bem quiser conhecer o trabalho. E a gente pensou em fazer isso com o teu mestrado. Daí fui para a reunião, eu digo, eles vão se surpreender, porque... Aí contei essa história que eu acabei de contar aqui, né? Uma menina, eu estava devedor de uma menina que eu nem sabia, porque ela não tinha nem 1 ano, estava no colo, fiz 2, 3 fotos dela no colo, no outro colo, e foi ela que, fazendo faculdade, foi na internet, tomou a iniciativa e me achou. Outros talvez nem tenham tentado. Tornou mais interessante ainda, para mim e para o museu, com certeza, esse resgate, entendeu? É um resgate, é importante, não é toda hora que resulta de um trabalho de pesquisa que depois participantes desse trabalho, como estudados, vamos dizer assim, como colaboradores do estudo maior, que é o local, que é o espaço, procurem o pesquisador. Algumas vezes o pesquisador volta para fazer um balanço, mas que um morador de 6 meses de idade procure 20 e tantos anos depois o pesquisador não é uma coisa comum, né? Então, realmente, e o pessoal do grupo do museu que me ajudou a voltar, eu não consegui fazer nada disso sozinho, me ajudou a voltar, a retrabalhar e tal, e colocar a medida deles, o olhar deles, o viés deles, somado, sempre buscando saber o que eu pensava, se estava num caminho que eu curtia e tal, que eu faria, sei lá.
ficou e enriqueceu barbaramente. Vocês, depois, com mais vagar, vão poder ver se quiserem, né? Mas, para mim, foi muito importante. Eu acho que, do ponto de vista acadêmico, vai ser um dos pontos marcantes da minha carreira. Isso aqui, hoje, esse evento, essa passagem do meu quarto esculhambado e da minha memória para um espaço virtual super gabaritado, né, ligado a uma instituição, a POA, que existe há 32 anos, ou 3, e que, enfim, me inclui, né? É importante para mim e importante para todo mundo que lhe é caro a questão do tratamento com os dejetos, lixo e tal, né? Questão da situação de vida dos moradores, que no Brasil tem muitos menos favorecidos, né? Então vão poder ter acesso ali, né? Vai ser, eu diria isso assim, para reforçar. Eu teria muito a dizer, mas eu também tenho que me controlar. Eu posso entrar a qualquer momento, se alguém tiver depois, né, sei lá, uma questão enfim, mas é só para reforçar. Mais uma coisinha só. Esse antes e depois é uma coisa que cada vez me pega mais. Isso quando eu era bem jovem, não, até porque não tinha antes, mas cada vez mais. E a gente vê exemplos no cinema e na fotografia, né? Personagens que as pessoas vão buscar e hoje, 30, 40 anos depois, isso é muito legal, muito importante, porque, afinal de contas, só existe a memória. Assim, na trajetória de qualquer um de nós, vai ficar a memória. Ou seja, vai desenvolver a própria memória no sentido de ser rico, de vivências e tal, e quando termina, se deixou acessível, é o que é a vida, que segue, né? Mas não tem mais, mas segue. Por isso a importância da memória. E um reforcinho bem rápido, fotoetnografia, né? Eu era fotógrafo já, quando entrei na faculdade e tal, ciências sociais, aí eu descobri a antropologia, que eu não conhecia, adorei o caminho, o jeito diferente de pensar e tudo, e aí eu queria juntar com a fotografia, eu não sabia como fazer isso. Depois, aos poucos, eu fui conseguindo. E vejam, como a fotografia foi importante lá em 96, no trabalho, na defesa, e tudo como é hoje. Uma coisa é vocês voltarem a campo 25 anos depois, num campo que não tinha imagens, só tinham imagens por escrito, né? Outra coisa é um campo no qual grande parte do trabalho foi feito com um cotejo, uma utilização de imagens. Enriquece muito mais. Aciona as pessoas que voltam daquele tempo no trabalho de novo, como agora, muito mais. É muito enriquecedor essa colaboração entre texto e imagem em qualquer pesquisa na área social, dos vários campos das ciências humanas. Tá? Acho que é isso que eu teria a dizer, eu teria muito. Estou à disposição e agradeço muito, muito por fazer parte desse espaço agora. É uma honra. Obrigada, Chute. Pessoal, agora a gente vai passar, vai mostrar um vídeo com a navegação na nossa exposição, que ficou linda. E já passo também... Nádia, tu pode botar o vídeo, por favor? E aí, passo a palavra para o Otávio e para a comissão. O Otávio não está aqui? Oi. Eu acho que ia passar o vídeo primeiro. Então, bom dia. Então, nós não trabalhamos com lixo, trabalhamos com material reciclável. Foi com essa frase que Luiz Eduardo Robson Achuti foi recebido nos anos 90, na primeira experiência de reciclagem de lixo na cidade de Porto Alegre.
Eram apenas 12 mulheres e 3 homens que trabalhavam em um pequeno galpão na Vila Dique, na zona norte de Porto Alegre. Naquela época, por ser uma experiência inicial e pioneira, o lixo que chegava no galpão ainda era pouco, e o trabalho era bem remunerado aos seus olhos. Ganhavam mais do que um salário mínimo. Era com o lixo que trabalhavam e estavam acostumados a serem retratadas pelos meios de comunicação tradicionais, quando eram, de uma maneira desvalorizada, desumanizada, como estatísticas. Elas não queriam mais ser vistas assim. A Xuxa lhes garantiu que seu olhar era outro, que estava ali fotografando o trabalho delas para sua dissertação de mestrado. Queria contar na universidade sobre o trabalho que faziam. Elas permitiram a sua presença. Fotoetnografia. Fotoetnografia é o método proposto por Achuti, no qual a fotografia toma para si o protagonismo do processo narrativo durante a pesquisa antropológica. A imagem torna-se mediadora do encontro e, quando associada à palavra, amplia as possibilidades de descrição narrativa. Ao mesmo tempo em que objetiva o que é observado, vivido pelo antropólogo e seus interlocutores em campo, reserva espaço para a subjetividade, para aquilo que foge do quadro e segue produzindo sentidos. Achuti reúne duas paixões, a fotografia e a etnografia, e funda um conceito que estimula a pensar a concretude das vidas estudadas a partir de um olhar que pensa por imagens, um refinamento tão caro ao campo da antropologia visual, que horizontaliza a comunicação ao construir uma narrativa que não depende das palavras, mas se une a elas. A fotoetnografia produzida por Achuti revela um conjunto de encontros que seguiu se desenrolando no tempo. Encontros e reencontros solidificam laços que nos doem nessa vida rarefeita, pois composta de fiapos de amores necessários. Amores, humores, vontades, apostas, projetos, pesam na caminhada de todos nós. Luiz Eduardo Robson Achuti. Estabeleceu-se um diálogo de olhares. Achuti emprestou seu olhar, mas ao mesmo tempo incorporou no seu trabalho esses outros olhares para o que normalmente não vemos. O valor do que resta, do descartado e das vidas que se ocupam da reciclagem como meio de sustento, tornando visíveis suas existências invisíveis. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esse é um trecho da Eliane Brum, de 2006. Quais os olhares que nos constituem? Quais as narrativas, as histórias, as memórias e as palavras que marcam o nosso corpo, a nossa carne? O que nos faz sermos o que somos? Quais são as histórias que elegemos para dizer de nós? Quais histórias descartamos? Quais são os olhares que nos destroem? Quais são as histórias que nos destroem? Quais são as marcas que nos colocam nas margens e nos descartam? Quais são os olhares que nos restituem a dignidade? O olhar de Achuti registrou a ressignificação do lixo, que deixava de ser apenas objeto de trabalho, humanizando e decorando seus espaços de convivência, tanto os galpões quanto as casas. Não era incomum resgatarem objetos do lixo para fazê-los reviver e ganhar outros sentidos. De certa forma, parece ter sido este o efeito do olhar de Achuti, ressaltar a dignidade daquelas que trabalhavam com reciclagem, reciclando com elas o seu lugar no mundo, um lugar que transcende o lixo.
As molduras vazias que encontraram no lixo foram preenchidas por essas fotos. E elas, as pessoas da reciclagem, começaram a se reconhecer nesse novo olhar. Não aquele que era associado ao lixo, mas esse outro, que as via com a beleza que tinha. A boneca. Os tesouros do lixo eram muitos, mas a chegada da boneca foi recebida com muita alegria. Era grande, linda e estava como que nova. A moça pega a boneca, vira, mexe, arruma. É de colocar pilhas. Procura pilhas do tamanho certo no lixo. Encontra. A Chute fotografa todo o processo apreensivo. Tem medo de que as pilhas não funcionem, que a boneca esteja estragada, que a moça se frustre. Tenta consolá-la antes mesmo de ter certeza de que o processo termine. A boneca não ganha vida. A Chute a consola novamente, talvez sejam as pilhas que não funcionam. Anos depois, a filha de Chute nasce e é fotografada em seu nascimento. Em algum momento depois, a Chute percebe que a sequência fotográfica que fez da sua filha é muito parecida com a boneca do lixo. Expõe as duas sequências. Agora um trechinho de uma poesia de Manuel de Barros. Cada coisa, se empréstimo, tem seu lugar na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira, Caco de Vidro, Garampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água, estandarte, servem demais. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório conheço bem. Tem muitas repercussões, como um algibe entupido de silêncio, sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Recortes de matéria de poesia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Nádia. Obrigada, Chute, todos que estão aqui. Queria agradecer também, especialmente, os nossos interlocutores da Vila DIC, o Adalton Fischer, a Alessandra Fischer, Anita Machado, Lucimara Machado, Ofrásio Pinheiro, João Fischer, Malvina Fischer e a Jennifer, claro. Vamos conversar, pessoal? Vamos abrir aqui, quem quiser trazer alguma questão, está aberta a palavra para todos. Posso fazer um primeiro comentário, então? Bom, por mais que a gente, né, tenha acompanhado todo esse trabalho, muito comovente, essa manhã de sábado, né, e poder ver todo esse material em cena, né, ouvir o Chute, a presença aqui do pai do Chute, né, do Aloísio, e da tia do Chute, muito bonito, né? A imagem inicial ali com o sol fazendo presença, né, na imagem de vocês. Eu queria só primeiro fazer um comentário que me comoveu muito e que me ocorreu ao ouvir aqui o Chute, e que tem a ver com a tua viagem a Cuba. Ou seja, eu me lembrei muito do filme do Wim Wenders, O Céu de Lisboa, que é um pouco esse trabalho que é colocar voz na imagem, né? Então, esse trabalho, né, de fazer um registro, voltar a um lugar e, através do registro, preencher essa imagem, essa história com outras vozes, né? O filme do Wim Wenders, né, de 94, era mais ou menos isso, né? Um engenheiro de som, Philip, vai encontrar um cineasta, um amigo dele, o Friedrich, com um filme inacabado. E ele vai fazer um registro do som de imagens que o diretor fez na cidade sem som.
Então, fiquei muito tocado, né, esse trabalho que eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui no museu, que é resgatar, né, essas imagens, essa história, e, de alguma maneira, recolocar som, narrativas, novas narrativas nessa história, né? Como acho que mostra que todo filme é inacabado, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui talvez vai gerar outras e outras histórias. Então é isso, Axute, eu trago essa primeira associação que eu não tinha pensado e me ocorreu quando tu falasse da tua viagem a Cuba, né? Que, ou seja, o quanto que um registro de imagem nos faz, quando a gente quer ir atrás, né? Retornar a esses lugares, porque as imagens sempre abrem lugares para novas palavras, né? Novas narrativas. Então, esse é o primeiro comentário que me ocorre. Deixa eu só comentar uma coisinha. Sim, eu vi o filme logo que foi possível aqui, que eu adorei, me lembro como se fosse hoje. E é mágico quando surge o Madre Deus. Até hoje ele ficou associado ao filme, para mim. Depois ele, eu não sei, talvez pela cantora principal, depois de ter se afastado, não sei, mas o conjunto, para mim, cai para minha vida, porque ele era muito colado no filme, é um negócio mágico, né? Ele vai anunciando, tu vai, o que está acontecendo? Que som é esse, né? E um som maravilhoso, o conjunto é maravilhoso até hoje, né? Foi mágico, sim. A vontade, vou ter que rever, buscando essa... Que legal. Na procura do som, ele se apaixona pela Teresa, né, que é a cantora do Madre Deus. Então, a história do apaixonamento se dá nessa procura do som, né? Então, o Madre Deus é fundamental mesmo. Então, é uma história que continua, né, Axute? E a figura do engenheiro de som é maravilhosa também, um malucão, assim, né? Legal, ótimo. Vanessa se inscreveu. Bom dia a todos, pessoal. Axute, quando tu fez tua fala, tu falou em guardar no museu, e eu me lembrei de um poema que eu queria compartilhar com vocês e dedicar ele a ti, né, o teu trabalho e ao trabalho do museu também, porque eu acho que se trata muito disso, que é um poema que se chama Guardar, do Antônio Cícero. Eu vou pedir licença aqui para ler. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Eu lembrei desse poema porque tu diz assim, né, que esse trabalho chegou no museu, né, não para ser guardado no sentido de não ser acessado, né, e eu acho que isso tem muito a ver com esse trabalho, sabe, com essa exposição no sentido, porque tem essa coisa do olhar, né, e esse guardar me remeteu a essa fotografia dentro da fotografia, uma coisa de guardar nesse sentido, né, uma coisa dentro da outra, na tua narrativa, que eu acho fantástico, que é né, esse ponto do teu trabalho, que é tentar aprender, como tu diz, essa coisa do tempo na imagem, né? Então, me remeteu esse poema abrindo, né, esse leque de sentidos para o guardar, e guardar enquanto olhar mesmo, né? Se pôr a olhar, né? Acho que nesse sentido que ele traz ali, né, de ser iluminado,
né? De iluminar e ser iluminado por ela. E o teu trabalho, para mim, pessoalmente, assim, tem muito desse caráter, né? De fazer de iluminar, né? Essa história, essa memória, né? Disso ser colocado de uma forma tão bonita, né? Em jogo, assim, né? Todo o trabalho, toda a história da Vila Dique, eu acho super importante. Então, só para trazer para a discussão essa dimensão, né? Da imagem que coloca isso nesse âmbito, né? De guardar para tornar acessível mesmo, né? Mirável, sei lá. Eu não conhecia, adorei. Eu entendo bem, porque tem talvez uma coisa a ver com a lida visual e tal, mas se uma coisa fica muito tempo longe dos meus olhos, assim, meio que some, desaparece. Então, tem sim uma ideia de senso comum de guardar e sumir, né? Porque variáveis demais acabam atrapalhando, deixam a pessoa ansiosa. Então, começa a botar tudo em gaveta e some com tudo, né? Como diria, quem sabe, dizia o Galeano, a paz dos cemitérios. Eu sempre detestei isso. E tem um nível de fora de ordem, de não guardado, que é fundamental para mim, que deixa rica uma sala, mesmo que ruidosa, né? Então, eu concordo plenamente com o poema, adorei, e eu funciono meio não conseguindo guardar nada direito, né? No sentido clássico do guardar, né? Que é dar sumiço, né? Priscila Mello se inscreveu. Priscila? Oi, gente. Eu vou tentar me expressar, né? Eu fiquei bem tocada, eu acho que está sendo muito emocionante essa manhã de sábado, e eu mais senti do que pensei a partir do que foi sendo apresentado. Vou tentar traduzir em palavras, espero que eu consiga me fazer entender. Eu fiquei pensando no vídeo que foi passado do encontro, né? Quando o encontro foi gravado, tem um determinado momento em que o Axute está com outras fotos ali, e tem a foto daquele menino, né, uma criança, e aparece, acho bem interessante que daí o Axute menciona, bom, ele deve estar um adulto, já forte agora, e aparece toda essa questão da realidade daquelas pessoas, de que não entendi bem se era esse menino ou se não era um outro, né, que daqui a pouco foi preso ou já está morto. Eu fiquei pensando sobre isso, que até então a maneira que essas pessoas elas são retratadas, como acho que ali aparece, como uma estatística, né, uma grande massa onde não tem a subjetividade, e eu fiquei pensando no poder desse trabalho que o Axute fez, e que eu acho que um pouco vai se encontrando com o nosso trabalho também na escuta, né, de poder abrir para que a subjetividade possa aparecer, para que essas diferenças possam aparecer. Eu fiquei pensando um pouco, fiquei mais sentindo do que pensando, mas estou tentando traduzir um pouco por esse lugar, assim, que lugar se dá para essas pessoas, que efeito pode ter abrir essas portas, né, para que outras coisas, além das notícias, muitas vezes muito sensacionalistas, ou da estatística, como se fosse tudo uma única coisa, e é uma coisa, né, são pessoas ali que se tornam coisas com as quais a gente só tem notícias muito distantes. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre essa beleza, essa coisa maravilhosa que o Axute fez de poder, eu acho que dar voz e dar um outro lugar para essas pessoas. Foi um pouco isso, enfim. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Obrigada, Priscila. Jaime? Então, essa questão dos guardados, Axute, eu fiquei me lembrando, pensando o seguinte, né? Quando a gente entra num porão, ou num sótão, ou abre um armário onde estão esses guardados, é uma avalanche de memórias que esses guardados trazem. Então, são guardados que, de tão guardados, ficam esquecidos na memória, perdidos na memória.
E o reencontro com eles é muito interessante. Todo esse trabalho que fizemos juntos na Vila Dique, rememorando as histórias das pessoas a partir das fotografias, do suporte das fotografias, leva a uma ressignificação de todas essas vidas, e as nossas incluídas. Me fez lembrar de um projeto que levamos adiante com a Lenira Fleck e com a Emília Vieiro, com diferentes artistas da cidade, e a gente ia nos seus ateliês, e o interessante é que a gente encontrava nos guardados coisas que tinham sido, né, estudos que os artistas tinham feitos, esquecidos, mas que reapareciam, se ressignificavam em outras obras mais adiante. Então, era uma memória de história que se recuperava. Não são os guardados, esquecidos, não perdidos na memória, esquecidos, mas que contam uma nova história quando são reencontrados. Enfim, é um testemunho. Edson? Só falar uma coisinha. Eu participei desse trabalho na parte visual também, porque esses trabalhos foram, pelo menos 3 eventos desses, foram transformados em livro, né? A Claudia Stein, a Liana Tim, eu não consigo me lembrar outros desse trabalho que o Jaime se referiu, né? Eu não participei da parte assim mais central, mas eu ajudei a ilustrar esse trabalho aí, né? E agora eu me lembrei que o Manuel de Barros, eu acho que ele ia adorar. Bem lembrado. Acho que o Manuel de Barros ia adorar a palavra desguardar. Eu acho ótima. Ficou bom, tem umas assim que funcionam muito bem. Tem que desguardar as coisas um pouco, entendeu? Mexer com elas, sacudir para cair de volta em outro lugar, entendeu? Edson? Sim. Bom, mais um depoimento, assim, né, de que eu moro numa rua que é caminho, assim, ali para Voluntários da Pátria, né, onde as pessoas, os coletores da cidade, né, que a gente vê todo dia, né, estão justamente fazendo esse trabalho, né, que eu acho muito, muito incrível, assim. Bom, quando não tinha ainda aqueles containers, eram sacos de lixo na rua, e sempre me tocava muito, assim, esse gesto de alguns que é tocar o saco preto e, pelo tato, identificar se tinha algo de valor ou não, né, de abrir o saco, né. E agora a gente vê muito, assim, as pessoas que entram nos containers, né, e volta e meia aparece um desses containers, né, aqui em Porto Alegre, não sei se pessoas fora daqui, como uma espécie de tanque, e essas pessoas saindo para fora, né. Eu trago isso um pouco para a gente poder pensar justamente nessa metáfora, né, que tem a ver com esse trabalho, que é fazer que a gente chama reciclagem, né, essa separação, né, do que vale, do que de alguma maneira pode trazer vida, né, para as pessoas, que a gente tem nos textos tão claros, e nesse cuidado, né, com o que tem valor. E eu me lembrei muito, óbvio, assim, eu acho que tinha que trazer um pouco a figura da Estamira, tá? Porque é algo muito, muito comovente, né? Esse filme, para quem não viu, super recomendo, ele está disponível, é um filme que precisa ser visto. Eu sempre fico imaginando o que a Estamira diria hoje sobre o Brasil, assim, porque ela é muito lúcida, assim, no delírio dela, de justamente nos ajudar a fazer algo que a Chute, de alguma maneira, fez, e a gente no museu tenta resgatar, que é um trabalho de linguagem, né? Seja o que vale, o que não vale, né? E só para lembrar, a Estamira é uma filósofa, assim, então ela tem várias classificações. Por exemplo, ela separa o que é lixo e o que é descuido, né? São categorias que ela cria, né? O que é sacrifício e o que é trabalho. Ela diz, não, eu gosto do meu trabalho, mas sacrifício é outra coisa. O que são os espertos e os espertos ao contrário. Enfim, há uma série de alusões, assim, de construção de pensamento, e que tem a ver
com o trabalho dela, né? No filme, Estamira, né? Esse é o título do filme. Então é isso, e só para lembrar que saiu uma edição super linda da Estamira, que é todo o texto do filme com fotos assim dela, pela editora N-1, e o livro é apresentado dentro de um saco de lixo fechado, sabe? Ou seja, com uma certa construção, né, conceitual assim de um objeto, né? Eu até quando comprei 2, né? Eu deixo um fechado, para mim um objeto de arte, e o outro a gente tem que abrir para ler, né? Mas vem num saco preto fechado. Eu acho que o trabalho aí do Axute é um pouco como esse saco preto, assim, fechado, né, assim, do lixo, e que a gente aqui no museu teve essa chance de abri-lo, né? Mas ele continua sendo, eu acho, muito, muito atual, né? Porque a Vila Dique, as Vilas Diques, né, continuam agora, de alguma maneira, espalhadas, né, pela cidade, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão, do meu ponto de vista, né, que se expande para além do trabalho, assim, como uma certa posição diante da vida, né? Dessa separação do que tem valor e do que não tem valor, né? Eu vou procurar, eu não conheci, não vi, não me passei desse, eu vou buscar. Legal. Eu vou colocar aqui o link do filme para quem quiser ver, ótimo. tá? Eu vou botar aqui no chat o link, que é lindo, muito lindo. Mais alguém quer se manifestar, pessoal? Eu queria falar só 2 coisinhas que me lembrei e nem elaborei ainda, mas coincidências não há, né? Quando eu fui para o meu doutorado, eu não sabia que tema que eu queria, eu queria bastidores, assim, né? Aí, a primeira coisa, o cara fica fascinado, o metrô, o cara não está acostumado. Então tá os bastidores do metrô, que começa lá pela 1 da manhã, os trabalhos de manutenção e tal. Eu comecei, daí não tive autorização por estrangeiro, porque é um lugar de segurança nacional e tal. No fim das contas, eu cheguei ao meu trabalho, que ia ser os bastidores de uma das maiores bibliotecas do mundo, a Biblioteca François Mitterrand, que estava se transformando, ou seja, mudando de endereço, mudando de padrão, vamos dizer assim, tecnológico, e tamanho e tudo mais, e cheia de problemas. A nova estava cheia de problemas com os funcionários, uma enormidade de problemas. E eu consegui, foi o meu trabalho de doutorado, de 4 anos, frequentar, vamos dizer assim, o lado não público, o lado do trabalho, né? Nesse meio tempo, enfim, estou morando lá 4 anos, uma amiga minha disse que uma amiga tinha comprado um apartamento e tal, que estava fechado há 6 anos. E que era de uma senhora doente, velha, que morreu e deixou, quem ganhou o apartamento foi a instituição de caridade, que deixou 6 anos fechado o apartamento. Aí eu digo, não deixa, ela vai reformar o apartamento, sim, vai arrancar tudo, vai botar tudo fora. Eu digo, não deixa, pede para ela esperar 1 dia, 2, marca lá, vamos ver como é, quem sabe a gente faz um documentário disso e tal. Vou ser bem breve. Aí entramos, sim, a história está no meu doutorado até, mas é uma história bacana, mas vou ser bem rápido, não vou ser longo para não ser chato. Era um apartamento de uma trabalhadora de classe média. Eu acho que a carteira do trabalho dela era, não sei se era de 1917, que sim, tinha uma cadeira, umas coisas, morreu doente, né? E ficou o que a faxineira, sei lá, não quis levar e coisa e tal, ficou. Entre as coisas que ficaram... Bom, aqueles olhados, que são aquelas toalhas que se usavam antigamente, eu tenho a impressão que lá na França ainda se usa bastante. Ela tinha pilhas, camadas. Chegava uma hora que ela comprava outra e botava por cima. Não limpava para usar de novo. Então, ali estava depositado todo o negócio. E tinha num canto um monte de cartões postais que ela recebeu, e alguns em branco, que ela provavelmente não chegou a mandar, uma pilha de fotos novela, que pelo jeito era o que ela fazia, lia fotos novela. Então eu comecei eu passei uma tarde, eu fotografei tudo aquilo, tinha uns 5 relógios,
os 6 pela casa, pequenininhos, assim, em cima das coisas, obviamente parados em horários diferentes. E eu resolvi inventar uma biografia para ela com aquilo que eu tinha lá. E ficcionei uma biografia. Por quê? Porque eu li todos os postais que ela recebeu, né? E se repetiam, alguns eram uma sobrinha, sabe? Pessoa de mais idade, que é só lá na Páscoa, no Natal, que os outros aparecem, mandam cartões e tal. E ela parece que ela puxava, porque ela mandava muito cartão, né? Enfim, aí eu reconstruí essa operária, que não se tinha sinal do marido, do ex-marido, nem nas fotos, mas sim fotos dela no colégio, fotos dela numa frente de trabalhadores, fotos lá. Então eu inventei uma ficção, né? Eu inventei a Madame Émilie, né? Que era quem morava naquele apartamento que ia ser transformado. E depois, há não muitos anos, eu comprei um apartamento onde eu moro até hoje e ele estava bastante precisando de reforma, estava bem complicado. E para meu espanto, assim, para mim, eu me dei conta esses dias, a parede da sala, as paredes, levaram os quadros todos, né? Tinham só pregos, mas assim, ó, um mar de pregos, a cada um palmo tinha um prego. Eu tenho essa foto. Então eu fotografei o apartamento antes da reforma e entrei num quarto, que depois veio ser o quarto da minha filha, tinha quadros, alguns quadros de fotos encostados, né? E aí eu fui olhar assim, ó, quadro com a foto da primeira comunhão, sei lá, não me lembro, mas assim, quadros pessoais, né? Era a primeira comunhão, formatura no colégio, tá? Daí uns pôsteres, enfim, que eu ofereci para os caras que estavam trabalhando. Provavelmente a família tenha escrutinado, botado fora o que quis, ou seja, levado o que quis e botado fora dentro do apartamento, deixando ficar. E eu guardei, eu não botei fora as dela, né? Que enfim, moradora, não fiz a história, mas são coisas que se repetem comigo. Mas vai botar fora foto, sei lá, da formatura de alguém que tu nem sabe quem é, né? E depois um cara me contou, um corretor de imóveis experiente, que nesses apartamentos de classe média alta, bem caros, bem chiques e tal, esses, sei lá, da década de 20, que moravam famílias de fazendeiros e tal, que é frequente, são apartamentos que ficam, os velhos morrem e logo corre a família a vender, provavelmente para dividir, fazer dinheiro, porque dinheiro para 10, né? Então, encontrar álbuns de fotografia jogados no canto, assim. Por quê? Porque ninguém quer lidar. É melhor a memória guardada no lixo, né? No sentido clássico do que a gente falou e do que o poema falou. Desculpem, mas esse evento é motivo para mim, óbvio, não tinha como terminar a minha parte de outro jeito. Obrigada, Chute. Estamos aqui contigo. Que bom que tu guarda tudo isso. E que bom que tu pode compartilhar com a gente. Somos guardadores de álbuns jogados fora, aqui no museu também. Mais alguém? Eu queria Clara? falar. Queria poder dizer para ti, a Chute, te reencontrar 30 anos depois. Tu disseste que nada é por acaso, né? E que a gente precisa, se bem escutei, desguardar algo. E me emocionei com a tua fala, porque há 30 anos atrás, 1992, eu trabalhava numa companhia de petróleo, o qual tu fazia vários trabalhos. E fui fotografada por ti há 30 anos atrás, Teatro São Pedro, na Praça da Matriz, e eu vou rever essas fotos, porque de fato elas estão lá guardadas, mas eu me lembro que eu fui contrariada, eu não queria ir. Né? Enfim, era uma questão que eu não tinha muita saída, mas é muito bacana, 30 anos depois, a Poa tem 30 anos, e a gente se encontrar
né? Aqui. Legal, legal. Eu só queria poder dizer isso, eu vou rever essas fotos também. Era um evento que tu tinhas que participar e que eu fotografei. Era alguma coisa que queriam registrar e aí disseram, é tu que tem que ir, eu não te conhecia, sabe? Aquela coisa de fotografar, uma coisa... Mas tem uma foto de todas, vou te dizer, né? Que eu gostei muito, assim, sabe? Me manda depois. Eu vou tem que procurar lá também, né? Nos meus desguardados. Mas só queria poder fazer esse registro, assim. Que legal. E muito bacana o evento hoje aqui, sabe? Muito lindo. Ieda, eu passei. Bom, eu já estava super tocada, assim, emocionada aqui assistindo esse lançamento, os depoimentos, o vídeo, né? Eu já tinha assistido, né, um pouco no ensaio da exposição, mas a cada vez que a gente se depara com essa exposição, revolve tanta coisa, assim, né? Tantas imagens, né? Da nossa própria história, da história compartilhada na POA, né? No Instituto. E agora, sim, ouvindo a Axute, enfim, eu só queria agradecer muito o trabalho do Axute e o trabalho da comissão do museu, e falar do que ficou muito forte para mim hoje, que é a potência do encontro, sabe? Esse encontro da Jennifer, que vai procurar fotos, alguma coisa que ela lembrava que tinha, um livro que encontra, né, as fotos da família, vai atrás, esse encontro do Axute com a POA, com o Instituto, ali com o museu, né, que estava no seu trabalho de resgatar essas memórias, né, isso que fica descartado, enfim, né, jogado fora. Então, essa potência do encontro, sabe, que eu acho do encontro que possibilitou nesse momento que vocês vão lá, a comissão, com a Axute, vai encontrar com essas pessoas tantos anos depois, e ali se encontram as histórias deles, e muito bonito, achei muito significativo como eles vão lembrando daqueles que já se foram, sabe? Vai se descortinando toda uma violência ali que ceifou uma série de vidas, e ao mesmo tempo o resgate, a potência desse encontro com a memória, com os nomes dessas pessoas, e cada um conta um fragmento de alguma coisa dessa pessoa que, né, conta um pouquinho como é que foi, que ela se foi, como é que... Então, esse resgate, né, eu acho que tem uma potência aí que ela é muito subversiva com essa engrenagem, sabe, que vai produzindo, vai botando fora, né, tudo aquilo que não rende, né. Eu acho, nessa lógica, né, do que a gente vive, eu acho muito interessante, queria destacar um pouco essa potência do encontro, sabe, que eu acho que hoje a gente testemunha aqui, né, do encontro do desejo, e de quanto isso, nesses encontros coletivos, né, da comissão com o trabalho do Axute, do Axute, a comissão lá com o pessoal na vila, do encontro com a sua própria história, vai produzindo essa intersecção da singularidade de cada um com esse laço coletivo, né? E acho que isso é muito transformador, né? Então, achei muito bonito, assim, tanto a apresentação que vocês fizeram hoje, quanto que foi suscitando em cada um, né? Os depoimentos dos colegas e as lembranças também, o poema belíssimo do Antônio Cícero. Eu acho que isso nos dá uma esperança e uma certa disposição para a vida, né? Que a gente está precisando muito hoje, né? De resgatar essa potência de vida, né? Então, queria agradecer muito e muito feliz de estar aqui hoje de manhã e compartilhar esse momento tão lindo. Obrigada. Obrigada, Ieda. Otávio? Então, pessoal, também queria parabenizar ao Axute, né, que acho que sempre tem o dom de nos emocionar com essas memórias, as suas histórias, né, que sempre nos tocam muito, né?
acho que tem uma singeleza na maneira de contar as histórias que é sempre muito tocante, né? E, enfim, eu acho que essa experiência, né, que a gente teve dessa exposição, que foi também uma primeira exposição física, né, que fizemos no Congresso da POA, do museu, e eu acho que isso também, de retomar isso, revisitar a exposição, ela nos faz uma outra dimensão também da importância do que é, assim, como a Eda destacou agora, esses encontros, né? Acho que tem um reencontro que a gente tem com a memória, com isso que se produziu, que é muito, assim, muito tocante mesmo, né? E enfim, eu acho que particularmente tem uma série de elementos interessantes, né, nesse trabalho. Eu acho que o museu tem prestado um grande serviço, né, à POA, a comunidade em geral, de trazer elementos tão difíceis de serem abordados normalmente, que sempre é muito estimulante a ver esse trabalho vir à tona, né? Mas, enfim, mais uma outra coisa também que me ocorreu é porque ontem à noite eu estava conversando com um amigo que é professor de urbanismo e arquitetura na URGS, e que atravessou a rua da Vila Dic e que fez um trabalho sobre a Vila Nazaré, e que é um livro que ele acabou de lançar, que se chama Dias de Desconstruir, de Construir, né? É Bruno César de Mello o nome do autor, que saiu pela Libretos. Então, o que ele conta, então, fez um livro que é um diário, acho que não seria demais dizer, assim, com essa experiência um pouco antropológica, né, de fazer um diário a respeito da experiência da remoção da Vila Nazaré, né, então, que era atravessando a Vila Dic, que até é citado pelo Adalto, né, nesse filme, também com muitos registros fotográficos, né, dessa experiência de remoção de Porto Alegre. É um lindo livro, né, e que me ocorreu que isso, nessa ideia daquilo que vai se encontrando, né? Então, assim, um trabalho que foi mais recente em relação ao trabalho do Axute, né? Mas que guarda também essa mesma, então, acho que um parênteses, né? Vanessa, há uns anos atrás, a gente estava começando o museu, nós falamos sobre essa poesia também do guardar, do Antônio Cícero, né? Fecha parênteses, mas então, mas assim, essa experiência daquilo que fica de fora, né? Do que como o Axute fez, aquilo que é desprezado normalmente, dessa experiência de que as famílias podem ser removidas, podem ser desalojadas, podem ser retiradas da sua história, como se fosse possível, né, partir do zero num outro lugar, né? Como se aquilo que foi vivido não tivesse mais nenhuma importância, né, para ser feito em outro lugar, como se os laços, né, pudessem ser desfeitos de uma forma tal que não conto mais num outro lugar, né? Me pareceu que esse livro que saiu agora tem um enlace com esse do Axute, né, com essa história da Vila Dic, da Vila Nazaré, então que não são histórias que eu acho que também o museu tem isso, né, de poder, não são as histórias, como é que a Priscila nos ajudou a dizer, não fazem parte da história oficial. Histórias subterrâneas, memórias então, subterrâneas. são das memórias subterrâneas, daquilo que que está inscrito no nosso laço social, né, e que a gente precisa torná-las visíveis, né? Então, também acho parabéns a todos por
essa exposição do museu, né? Eu vou colocar o nome do livro aqui, então. Obrigada, Otávio. Mais alguém quer se manifestar? A Chute, quer falar mais alguma coisa? Acho que... Maíra, acho Oi? que tem vários depoimentos ali escritos que talvez seja importante abordar, né? Alguém ler. Não quer ler, Jaime? Posso ler alguns, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Tem as dicas, tem um monte. Tem o do Sidney. Eu estou começando aqui pelo da... Estou correndo. É muito tocante, diz a Marcelena, muito tocante esse trabalho coletivo. Parabéns a todos que estão aqui e aos que não estão e comparecem através das memórias. Adriana Massocato, muito tocante teu trabalho a chute, muito importante o trabalho do museu, como um fôlego novo, muito obrigada. Eliane Brum, gente, é tão lindo isso, muito obrigada pelo que vocês fizeram, fazem, estou muito emocionada. Parabéns, Luiz Eduardo, diz o Robson, e toda a comissão do museu por dar mais um testemunho das tramas das histórias individuais e coletivas. Edson, que bacana chute ver teu pai e tua madrinha, uma preciosidade para o nosso encontro. Acho que fui para trás aqui. São muitos depoimentos interessantes. A Priscila Machado de Souza, parabéns a Chute, Maíra e todos responsáveis pela exposição, guarda de um trabalho tão importante. Infelizmente não tenho como permanecer no encontro, mas gostaria de dizer que me toca muito esse prolongamento do instante fotográfico em todos esses reencontros. Mais que repassar o passado, é uma dilatação da imagem que abre furos. Como diz o Edson, furos no futuro. Edson, que bacana ter depoimento a chute. Há sempre alguém que vai lá buscar no que é resto entre aspas, que devolve vida. Aproveita para indicar o filme da Estamira. Eliane Brum, lindo depoimento. Esse desguardar está mexendo muito comigo, abrindo furos em mim. Que grandeza poder abrir essa janela aqui e ser tocada. Obrigado a todos vocês. São muitos aqui. Sidney, muito incrível esse evento, uma colocação em cena, fotos, filmes, falas, discurso montado em registro. Muito obrigado a Chute, colegas do museu, uma leitura do inconsciente, um ato. A Cristiane Bittencourt, o trabalho do museu é incrível, vida longa ao museu e que tenhamos muitas exposições tão importantes como essa. Obrigado. Acho que peguei todos. Mais alguém, pessoal? Posso falar um pouquinho ainda? Claro. O que assim, me fez pensar, agradecer muito esse encontro, exatamente pelo exercício de furo, dessa lógica do descarte, né? Do descarte que vai se produzindo para todos nós, nessa sociedade que a gente está imerso, sabe? E mesmo que eu venha acompanhando isso já desde dentro do museu e tenha sempre isso presente, eu me dando conta como é importante que isso se reitere, sabe? Lá pelos sábados da vida aparece o museu e nos faz lembrar, né? O quanto é importante subverter, né? Eu fiquei pensando particularmente num ponto que a Chute tocou, que é isso de que ninguém quer guardar nada, né? Que foi isso que emocionou ele quando ele falava, né? Os apartamentos lotados de memórias e ninguém quer guardar nada, né? Isso tudo vai sendo descartado
e aí aqui a gente tem uma chance de dar novamente uma presença, né? Como se reconstruir personagens, como nessa historinha que ele nos contou sobre em Paris, né? Que ele recria uma pessoa que viveu ali, e a gente se encontra com essa pessoa francesa lá, sei lá de quantos anos, que já morreu, hoje aqui ela vive, né? E eu acho, assim, fiquei muito tocada com isso, mas pensando também como isso não se dá de uma vez para sempre, e como é necessário continuar, né, nos lembrando disso, né? Como a gente pode ser capturado novamente, facilmente, nessa lógica de descarte que é tão própria, né, do nosso momento de civilização. Era isso, agradecer muito a Chute, a todos, foi muito bom. Vanessa? Uma relação aqui, tem uma característica desse trabalho que eu acho super importante, que é um trabalho longo, né? Ele é um trabalho de muito tempo. Então, talvez os encontros e reencontros lugar justamente por ter essa linha estendida, né? E a fala, esse comentário da Ieda me marcou bastante, porque, né, desses significante encontro, uma relação tanto que óbvia, mas gostaria de compartilhar, porque acho que é importante marcar, né, o quanto esses encontros, né, esses reencontros são aquele clique da fotografia do Axute lá, da foto dentro da, sabe? E o encontro sendo representado, né, por esse registro, né? Acho que hoje, por exemplo, isso opera, né, nesse encontro, isso pode operar na mesma lógica daquele clique, né, e de todos os cliques, né, que o Axute vem fazendo, mas só para marcar essa relação do encontro com o registro fotográfico mesmo, né, do ato do registro. Edson? Fiquei muito tocado, enfim, muitas imagens assim, que surgiram, mas eu queria sublinhar ainda uma, quando o Axute falou do silêncio dos cemitérios, né? E acho que dá até esse seria um título até para um ensaio, que é falar sobre o Brasil e falar sobre o nosso trabalho do museu, porque imediatamente, eu acho que o Axute, né, Axute mesmo tu reagisse, os cemitérios são muito ruidosos, né, mas acontece que eles são apagados, né, essa história da segunda morte, né, quando algo morre e depois se tenta matar a morte, né, e isso significa, isso a história do Brasil está muito viva, né? Que é o não direito à memória, né? O não direito a esse resgate de uma história, né? Que muitas vezes foi feita por nós, né? As pessoas que morreram, né? No fronte, eu me refiro também à questão da ditadura, né? Então eu queria só sublinhar, claro que esse trabalho tem uma cena ali no filme que me chamou muita atenção, que os mortos são lembrados naquele encontro, nas fotos. Quem é esse? Esse ficou preso. Ah, esse morreu. Esse... Enfim, então, de alguma maneira, é revisitar esse cemitério, né? E mostrar o quanto eles são vivos, né? Eles estão aí com seus ruídos, a gente precisa só escutá-los, né? Eu aproveito para fazer um registro, acho super importante, né? Isso tem a ver com a história do Brasil, né? Vocês devem ter visto ontem, o Conselho Universitário da URGS revogou o título honoris causa do Médici e do Costa e Silva, né? Ou seja, gestos, atos super importantes para mostrar o quanto que a gente está em falta com esse cemitério em silêncio, né? E é poder retornar da voz um pouco a essa história, né? Eu acho que esse é o nosso desafio.
O Axute nos ajudou muito nisso, né? Eu acho que todos nós aqui da comissão, e eu queria fazer uma menção a ti, Maíra, assim, por essa, enfim, por essa energia, né? Essa pulsão assim tua, né? De que, embora a gente compartilhe aqui o trabalho, mas perceba assim, né, em ti esse motor, assim, né, tanto no início do museu, na ideia do museu, mas no trabalho cotidiano, né? Acho que todo mundo ajuda, mas certamente a tua presença, assim, é super importante, né? É difícil, né? Você não imagina o que é trabalhar com essas questões, né? Diariamente, né? A gente acorda, se troca o WhatsApp, sempre com temas difíceis, né? Acordar de manhã e ouvir a morte, ouvir lá uma comunidade indígena, né, e sendo atacada, a destruição, né, há pouco tempo agora, por isso que eu até botei um link ali, eu super recomendo o filme de José Huerta, Um Poeta na Amazônia, que fala da questão lá da Amazônia, mas também mostra toda a destruição, mas mostra também esse trabalho de luta, né? Bom, a Helene Brum está aqui presente, e foi uma coincidência, né, mas o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos. Eu acho que isso mostra o desafio assim do nosso trabalho, né? Qualquer registro que a gente possa fazer de texto, de imagem, né? de foto, né? É uma maneira justamente de não deixar, né, que o silêncio dos cemitérios continue, né? Continue nos enterrando, né? no Brasil. Então, super feliz, né, de poder estar aqui, né? Eu acho que isso acende mesmo uma esperança. A gente tem muito trabalho pela frente, né? E eu acho que esse trabalho é a chance que a gente tem, né, de não só nos salvarmos, né, mas eu acho que salvar muita gente que não encontrou ainda, né, a condição de reagir, né? Obrigado. Puxa, Edson, obrigada por essa homenagem agora. O museu, para mim, também é salvação. Eu tenho muita sorte de ter todos vocês na comissão comigo todas as segundas de noite. E aqui aparece só um pedaço do nosso trabalho, que é quase que cotidiano, né? Também estou muito feliz por estar aqui com vocês. Mais alguém, pessoal? Muito obrigado, uma honra para mim, muito obrigado mais uma vez para todos pela presença e por todo esse nosso trabalho, e não vamos nos perder, né? Eu e o povo da POA e do Museu das Memórias Impossíveis, não vamos nos guardar um do outro. Não vamos nos perder não, Axute, a gente não desfaz os vínculos, a gente só fortalece. Então, pessoal, queria agradecer também, além da comissão do museu, além do Axute e todos os interlocutores da Vila DIC, queria agradecer o nosso super programador, Rafael Nascimento, nossa super design, que vocês vão ver depois no site, que ficou linda a exposição, vocês viram só um pouquinho, mas depois podem ver com calma, a Marcela Fahrenbach, a Daniele Borges, a Priscila Chagas, a Secretaria da POA, a Jussara Porto. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês. Que bom, que momento lindo que foi hoje. Maíra, só uma menção para quem não sabe, a Priscila, né, que é a nossa museóloga, nesse momento está voltando para o Brasil, da Inglaterra, né? Por isso que ela não está presente, deu essa coincidência, né, da passagem dela ser justamente no dia da abertura, mas uma menção especial de que ela está sintonizada em algum lugar no Atlântico entre Europa e Brasil. Nossa museóloga, sim, muito bem lembrado. Obrigada, Edson. A Priscila tem que ser sempre lembrada que ela é fundamental para o nosso trabalho. Então tá, pessoal, boa tarde para vocês, bom almoço. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Abraço. Tchau, gente. Abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.